Por mais diferente que você se considere das pessoas à sua volta, tem sempre aquela coisa que pode nos tornar ainda mais parecidos. Uma delas, por exemplo, é a admiração por certos heróis. E olha que eu não tô falando daqueles personagens com roupas especiais e superpoderes, não. Até porque, socialmente falando, a gente sempre acaba adotando alguém ou algum ícone para virar o nosso objeto de admiração. Para algumas pessoas, o herói pode ser o pai ou a mãe. Para outras, um estudioso ou alguém que entrou para a história. Já para a maioria das pessoas, os heróis geralmente são aquelas pessoas que estão sendo constantemente divulgadas pela mídia. Os atores que aparecem nos filmes, um cantor de sucesso, por exemplo, e por aí vai, né? Mas como a gente já sabe, todos nós que estamos nessa terra somos meros humanos, obviamente. E dentro dessa condição, nos tornamos ainda mais vulneráveis e acessíveis. Pensando em todas essas coisas, eu te apresento hoje o mais novo programa do canal Fatos Desconhecidos, o Por Trás da Fama, que é um programa que vai revelar qual a verdadeira história de vida de pessoas reais que se tornaram literalmente ícones. Afinal, será mesmo que os nossos ídolos são realmente aquilo que a gente acredita? Quais foram os seus caminhos e os preços que pagaram em troca do estrelato? Como essas figuras públicas realmente são no seu mundo particular? E afinal, o que existe por trás da fama? A nossa personalidade de hoje não deixa nada a desejar, viu? Ele é uma super estrela, vive metido em polêmica e muitas vezes até confundimos os seus personagens com a sua vida real. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo ao Por Trás da Fama. E hoje a gente vai falar sobre Charlie Sheen. Charlie Sheen já foi considerado uma das estrelas mais polêmicas de Hollywood dos últimos 30 anos. E esse título não surgiu à toa. Constantemente notícias bombásticas ao seu respeito saem em toda a mídia. Mas aqui entre a gente, será mesmo que Charlie é essa pessoa problemática que a gente ouve falar? O que realmente é verdadeiro em meio a esse mar de notícias? Bom, para a gente conseguir conhecer Charlie Sheen por trás da fama, nós precisamos voltar lá para a década de 60, que foi quando ele nasceu. Charlie, que na verdade se chamava Carlos Irwin Stevens, nasceu na cidade de Nova York em 3 de setembro de 1965. O ator literalmente tem sangue de artista e é filho do também ator Martin Sheen. Ele é o terceiro do total de 4 filhos e sempre foi incentivado pelo pai a seguir a carreira de ator. Na escola, Charlie nunca foi necessariamente um exemplo. As únicas coisas que realmente importavam para ele eram as aulas de teatro e o tão amado beisebol, que inclusive é uma das suas paixões até hoje. E graças a toda essa falta de dedicação nas outras disciplinas da escola, ele acabou sendo expulso do colegial apenas algumas semanas antes da data do recebimento do seu diploma. Que azar, né? Seu primeiro papel foi ainda aos 9 anos de idade, no filme The Execution of Private Slovak. O mais bacana de tudo foi que já no seu primeiro papel ele teve a oportunidade de atuar com o seu pai, que também trabalhou no filme. Com o tempo, Charlie começou a ganhar outros pequenos papéis e ainda adolescente ele já dirigia e produzia algumas séries de baixo orçamento. Outra curiosidade interessante sobre essa época é que 2 dos seus amigos, que também eram meros adolescentes, brincando de produzir, acabaram se tornando famosos também. Você se lembra do Rob Lowe e do Sean Penn? Então, eram esses mesmos. Conforme a sua carreira foi se desenvolvendo, Charlie começou a receber alguns convites para atuar em participações mais relevantes, como no filme adolescente Curtindo a Vida Adoidado. Esse filme é o máximo, que ele brevemente interpreta o cara da cadeia, que apesar de ter sido apenas uma participação especial, acabou marcando a sua carreira de ator. O seu primeiro papel relevante foi em Platoon, filme esse que inclusive chegou a ganhar um Oscar. Charlie interpretou nessa ocasião um jovem que havia sido recrutado para ir lutar na Guerra do Vietnã, e nessa época a maioria dos trabalhos realizados por ele era na área de drama e ação. Foi depois desse filme que a gente pôde afirmar que Charlie Sheen literalmente se tornou mundialmente conhecido. Na sequência da sua carreira, ele atuou em filmes como Wall Street, A Inocência do Primeiro Amor e Os Jovens Pistoleiros. Geniais. Mas foi na década de 90 que a vida pessoal do ator começou a virar manchete de jornal. Charlie passou a chamar mais a atenção da mídia por causa dos seus escândalos do que pela sua própria atuação. Nessa época ele foi acusado de agredir uma ex-namorada, ele foi detido por porte de drogas e chegou a virar testemunha em um tribunal em um caso que envolvia uma famosa cafetina chamada Heidi Fleiss.
Na ocasião, ele admitiu que já havia gastado mais de $50 mil contratando os serviços de 27 prostitutas de luxo diferentes. Em 1998, ele ultrapassou todos os limites após quase morrer por conta de uma overdose. Mas apesar do susto e do escândalo também, ele apenas passou um dia em uma clínica de reabilitação, para onde só voltou depois que foi obrigado a ficar lá, graças a uma determinação judicial. Depois do transtorno, Charlie Sheen até que se esforçou e conseguiu passar 365 dias sem consumir drogas lícitas ou álcool, um ano inteiro. Mas como você já deve imaginar, um dia após esse prazo de um ano, ele já tomou um porre em uma festa que aconteceu na casa do ator Nicolas Cage. Charlie tentou retomar a sua carreira de ator, apesar de todos os escândalos, e foi aí que ele teve a oportunidade de substituir Michael J. Fox no seriado Spin City. Foi esse papel que abriu literalmente as portas para o ator, que foi convidado a estrear o seu próprio seriado. Eu aposto que você já até imagina qual que é, né? Tá lembrado? Esse mesmo, Two and a Half Men. Essa série estreou em 2003 e Charlie conseguiu consolidar a sua carreira de vez. Na comédia, Charlie interpreta um personagem que literalmente foi inspirado na sua própria vida. O xará Charlie Harper é um milionário canastrão que divide a sua vida entre os seus dois maiores vícios, o álcool e as mulheres. Será que Charlie Sheen se sentiu à vontade nesse papel? Eu acho que sim, né? Sem dúvidas, a gente pode apostar que sim. Na época em que Sheen estreou o seu seriado, todos chegaram a acreditar que ele ia quietar de vez, mas não demorou muito para o ator voltar a se envolver em barracos. E o que parecia um contrato consolidado entre ele e a Warner, que é a produtora do Two and a Half Men, acabou se rompendo, depois que o ator passou a faltar os ensaios e gravações. Ele inclusive teve um desentendimento pessoal com o produtor do programa, o Chuck Lorre, e mesmo sendo literalmente a estrela do seriado e recebendo mais de $1 milhão por episódio gravado, Sheen foi demitido da série. Mais tarde ele acabou sendo substituído pelo ator Ashton Kutcher. Mas se você achou que a nossa estrela aceitou isso assim bem fácil, você realmente se enganou. Porque mesmo sendo demitido por não comparecer às gravações, foi ele que decidiu entrar em um processo contra a Warner. E mais tarde também acabou se desentendendo com Ashton, o seu substituto. Aparentemente ele não gostou nada de saber que poderia ser substituído, né? Mesmo assim, as polêmicas do ator sempre estavam de alguma forma relacionadas aos seus relacionamentos, vícios e sexo. Charlie, que já passou por 3 divórcios e até mesmo um noivado falido, sempre acabou terminando os seus relacionamentos de alguma maneira bem trágica. Um dos seus primeiros escândalos envolvendo um relacionamento aconteceu com a também atriz Kelly Preston. No ano de 1990, ele foi acusado de acidentalmente ter dado um tiro em Kelly. Dá pra imaginar uma situação dessas? Depois desse incidente, o relacionamento dos dois terminou e Kelly acabou se casando com o ator John Travolta. Mas apesar de tudo isso ter acontecido literalmente há mais de 2 décadas, Sheen respondeu a esse incidente no ano de 2011. Nessa época, ele finalmente decidiu se explicar à imprensa e contou que Kelly se machucou ao pegar no chão uma calça sua que guardava uma arma em um dos bolsos. Ele disse que ao deixar a arma cair no chão, ela acabou disparando e acertou o braço de Kelly. Mas aí fica aquela perguntinha: por que será que ele levou tanto tempo assim para poder se explicar? Apesar disso, a própria Kelly acabou confirmando essa versão da história mais tarde. Muita gente da mídia não se convenceu com essa historinha não, e para muitos eles acabaram entrando em um acordo para abafar o caso, já que não se relacionavam há tanto tempo. E você, o que você acha? Apesar dessa treta maligna que envolveu até uma arma de fogo, Charlie estava longe de ter paz nos seus próximos relacionamentos. A sua primeira esposa oficial foi Donna Peel. Donna, que era uma atriz e modelo de apenas 20 anos de idade, em 1995, conheceu Sheen durante as gravações de um comercial de cigarros. Pra você ver, né? As pessoas realmente gravavam comerciais vendendo cigarros há pouco tempo atrás. Bom, como você já deve imaginar, Charlie, com toda a sua impulsividade, acabou se casando com a modelo apenas 6 semanas depois de tê-la conhecido. E se você achou que eles se casaram rápido demais, é porque você não sabe o tempo de duração desse casamento. Cravado 6 meses. Apesar de Donna ter sido a sua primeira esposa, Charlie já tinha na época uma filha.
Cassandra Esteves, que foi fruto de um namoro de escola. Já a segunda esposa do ator, a também atriz Denise Richards, é considerada uma das mais polêmicas pela imprensa. Eles ficaram casados de 2002 até o ano de 2006, e nesse meio período, Denise e Charlie tiveram 2 filhas. Depois do divórcio, ela conseguiu uma ordem judicial contra Charlie, alegando que ele havia a ameaçado de morte. Por esse motivo, o ator foi proibido pela justiça de se aproximar dela. O seu terceiro e último casamento oficial foi com a americana Brooke Miller. O relacionamento durou de 2008 a 2011. Com Brooke, Charlie teve mais 2 filhos, um casal de gêmeos chamados Bob e Max. Durante o relacionamento dos dois, vários escândalos envolvendo drogas e violência doméstica aconteceram. A mulher, que já havia sido detida pela polícia antes do seu casamento com o ator por dirigir sob efeitos de substâncias químicas e mais tarde por posse de cocaína, chegou a denunciar Sheen por ameaçá-la com uma faca. Apesar de ter sido detido, nessa ocasião o ator apenas pagou a sua fiança de $8.500 e foi liberado em seguida. Depois do ocorrido, Charlie acabou perdendo a guarda dos gêmeos, mas para o azar das crianças, Brooke foi parar várias vezes em clínicas de reabilitação por causa do seu vício em drogas. A consequência disso tudo, a guarda de Bob e Max foi cedida a Denise. Lembra da segunda esposa do astro, a loirinha? Então, mas como a gente já sabe que aparentemente Charlie não se cansa de se envolver em problemas, ele ainda não encerrou seu histórico de ex-relacionamentos conturbados. Mais recentemente, no ano de 2014, ele havia anunciado seu noivado com a atriz pornô Brett Rossi, mas faltando apenas algumas semanas para o casamento, eles acabaram terminando. O motivo para o final do compromisso seria o fato de Sheen querer se dedicar um pouco mais aos seus filhos. Que gracinha, né? Mas é claro que o noivado não poderia terminar na mais tranquila paz, não é mesmo? Afinal, a gente tá falando de Charlie Sheen, meu querido. Segundo relatos de Brett, Sheen a ameaçou de morte e parece que a gente já ouviu essa história antes e eu tô no meio de um déjà vu. Pois é, Charlie foi mais uma vez proibido de se aproximar de uma antiga companheira, e nesse caso Brett, graças a ordens judiciais. Mas, se você acreditou que Charlie havia desistido de se relacionar com atrizes de filmes adultos, bom, você se enganou mais uma vez. Charlie, que segundo relatos é viciado em pornografia, engajou outro relacionamento, mas dessa vez com 2 mulheres ao mesmo tempo. Brie Olson, uma atriz pornô, e Natalie Canley, uma modelo. O triângulo amoroso chegou a dividir a mesma mansão por um certo tempo. Mas foi aí que uma outra bomba estourou. No dia 17 de novembro de 2015, ele admitiu publicamente que era portador do vírus HIV. Ainda segundo os relatos do ator, ele já havia descoberto isso há pelo menos uns 4 anos. Mas o pior de tudo foi a reação das suas antigas parceiras, que alegaram que não sabiam de nada. Sheen explicou à imprensa que, apesar de ser portador do vírus, ele não é portador da AIDS, que nada mais é do que uma condição que acontece quando o HIV começa a afetar o sistema imunológico. E o resultado dessa revelação? Chuva de processos. Algumas das ex-namoradas do ator, como Brett e Brie Olson, por exemplo, decidiram levar o caso a um tribunal. Eu já sei, você já escutou muito esse tipo de termo por aqui, né? Tribunais, julgamentos, mandados judiciais, mas não são apenas coincidências, não. Sheen realmente tem uma relação bastante próxima com a justiça americana. Deve até bater ponto na delegacia. Ainda por consequência da revelação da sua doença, Charlie passou por maus bocados. Atualmente, Sheen está praticamente falido, visto que foi chantageado por pessoas próximas que sabiam que ele portava o HIV. Ele mesmo admitiu que chegou a pagar milhões para que essa informação, assim como alguns vídeos íntimos seus, não vazassem na internet. Inclusive, as chantagens foi um dos fatores que convenceu o astro a revelar tudo. Além do dinheiro perdido nessa situação desastrosa, Sheen também perdeu uma série de contratos, como o da empresa Fiat, por exemplo, que decidiu que não queria mais a marca vinculada à imagem do ator. Das suas ex-mulheres, a única que admitiu que já sabia há alguns anos sobre a situação de saúde do Charlie foi Denise. Sheen já se gabou em algumas ocasiões do fato de já ter dormido, segundo ele, com mais de 5.000 mulheres. E segundo informações de sites internacionais, ele pode ser processado por pelo menos 700 delas, visto que manteve relações sexuais sem revelar a doença.
Cheio de dívidas, o americano luta na justiça para tentar diminuir o valor da pensão paga aos seus filhos. A proposta é reduzir a pensão de R$207 mil para apenas R$40 mil mensais. Ainda sobre essa última polêmica envolvendo o HIV, as últimas notícias que foram divulgadas sobre o caso dizem que Charlie deixou de tomar os seus medicamentos convencionais para dar a chance a uma espécie de tratamento alternativo, feito no México. Mas a tal tentativa não deu muito certo não. E após exames comprovarem que o seu estado de saúde havia piorado nos últimos tempos, o ator voltou a tomar os seus remédios. Mas bom, a gente sem dúvida sabe que muita coisa envolvendo esse polêmico astro de Hollywood ainda vai surgir por aí, né? Até porque ele é o Charlie Sheen, né, gente? E aparentemente ele não para, ele não se cansa nunca. Mas e você aí de casa? O que foi que mais te surpreendeu na história desse ator? Você poderia imaginar que essa era a vida de Charlie Sheen por trás da fama? Conta pra gente aqui embaixo pelos comentários. Ah, e não deixa de nos dizer quem é o astro, a figura histórica ou celebridade que você gostaria de ver aqui no próximo programa. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo Por Trás da Fama. Tchau!